Olá, é sempre com alegria que recebemos a você e sua família para mais um momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú, uma comunidade de corações amigos e braços abertos. Há quem diga que o sucesso é o fruto da combinação da oportunidade com a competência. Alguns dizem ter competência, mas não oportunidade. Outros têm oportunidade, mas não demonstram competência e assim não alcançam o sucesso. Nós olharemos para a palavra de Deus nessa série de mensagens por título Muito Prazer, meu nome é Deus. Veremos o Deus que provê. Perceberemos na palavra de Deus, à luz da história de Abraão, que ele é o Deus que, além de prover a competência, ele provê as oportunidades para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas com um significado que remonte para a eternidade. Eu lhe desejo um ótimo culto. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Privilégio nos reunirmos na presença de Deus para celebrarmos ao seu santo nome no dia do Senhor como igreja. Andressa, querida, por favor. Qual é a possibilidade ou até onde pode ir, ou poderia ir, uma menina negra, nascida no estado da Virgínia em 1918, no auge da segregação racial norte-americana, época onde existia bebedouros para brancos e negros, banheiros para brancos e negros. Essa é uma foto da pequena Katherine Coleman Johnson, quando tinha 6 anos. Desde essa idade, os seus pais, que eram pessoas muito simples, o seu pai um madeireiro, percebeu uma inteligência acima da média nessa menina. Ela contava tudo. Desde casas por onde eles passavam, quantos passos ela dava do ônibus até a sua casa, e a sua notoriedade ou o seu destaque e habilidade com números foi-se percebido. Onde eles moravam tinha apenas até o ensino fundamental. Os seus pais, com toda a humildade, então decidiram mudar para uma outra vila, para que então Katherine Coleman, com 14 anos, ingressasse na Universidade de Matemática. Algo inimaginável para uma menina negra em sua época e pobre. Mas as oportunidades foram surgindo à medida que a sua habilidade se destacava. Há quem diga que o crescimento ele sempre é fruto de oportunidade somado à competência. Alguns têm oportunidade, mas por falta de competência não avançam. Outros dizem ter competência, mas os falta oportunidade. E em cada momento da vida de Katherine, a sua competência se casava com uma oportunidade ou uma provisão através de um professor que a apadrinhava ou alguém que aparecia em sua vida. Ela se formou e foi professora de ensino infantil por 8 anos, até que no ano de 1953 ela entra para trabalhar na NASA, como que era chamada uma função de computador. Ela fazia todos os cálculos junto com algumas outras mulheres notáveis para que a NASA então desenvolvesse os seus projetos no auge da Guerra Fria, onde se disputava então a descoberta do espaço e a primeira ida do homem à Lua entre Estados Unidos e União Soviética. É exatamente nesse momento da vida de Katherine que o filme retrata a sua história, Estrelas Além do Tempo. Um filme que foi indicado a 3 Oscars este ano, onde a história desta mulher que desbravou a matemática e tantas oportunidades num período de segregação racial, junto com outras mulheres, a sua história é contada. Essas histórias, elas nos inspiram em percebermos que pessoas que tinham tudo para serem mais um, e não conquistarem absolutamente nada em suas vidas diante das circunstâncias mais adversas, demonstraram competência, mas acima de tudo, receberam provisões e oportunidades através de pessoas que estavam acima delas. Quando olhamos para a nossa história como povo de Deus,
nos perguntamos de onde vêm as nossas oportunidades no mundo que briga onde se briga tanto por espaços. É com essa bela história que eu gostaria de dar continuidade à série de mensagens que a equipe pastoral tem pregado neste mês, por título Muito Prazer, Meu Nome é Deus. E hoje nós veremos muito prazer. Eu sou o Deus que provê. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 22, dos versos 6 a 8. Gênesis 22, dos versos 6 ao 8, inicialmente. Diz a palavra do Senhor. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vamos ler juntos o 8? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de cultuar ao Senhor. E de um modo específico por continuarmos ouvindo a Tua voz nesta hora, através das Escrituras Sagradas. Que possamos olhar para a Tua Palavra e enxergarmos a nossa própria história através dos exemplos de fé que o Senhor nos deixa. E que enxerguemos, Senhor, nas oportunidades e dificuldades as quais vivemos, a ação do Deus que provê, do nosso Jeová Jireh. Te pedimos isso com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um momento glorioso na história da redenção. Todos aqui sabem, ou a maioria de vocês se lembram bem, que após a queda do homem, ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, até o capítulo de número 11, Deus continua tratando, ou começa a tratar com a humanidade de modo genérico. Nós sabemos que a quantidade de homens era ainda reduzida, mas à medida que esses homens vão crescendo, pois viviam muito tempo, Deus continua tratando de um modo genérico e muitos deles são apenas mencionados nas suas genealogias. No capítulo 12, então, Deus deixa de tratar a humanidade de modo genérico e passa a tratá-la de um modo específico. Ao decidir numa cidade que era uma grande metrópole, chamada Ur dos Caldeus, era um povo idólatra, Deus então decide escolher, dentre todos que estavam ali, um homem, para que através deste homem, a sua própria história de redenção fosse construída. Este homem não tinha nenhum atributo particular que fez com que Deus o selecionasse dentre os demais, mas exclusivamente ele foi recipiente do amor gracioso do Senhor. E nós encontramos na história deste homem chamado Abrão, que depois Deus mudaria o seu nome para Abraão, o pai de grandes nações. Deus então, através da sua história, das suas conquistas, mas não apenas através das suas conquistas, dos processos que este homem enfrentou para chegar a cada uma dessas conquistas, Deus então revela o seu amor, a sua graça e, acima de tudo, a sua redenção. É com base na história deste homem, que é o pai da fé, que eu gostaria que cada um de nós que estamos adorando a Deus aqui nessa noite, nos enxergássemos e percebêssemos o Deus que provê em cada momento. Em primeiro lugar, nós enxergamos na história de Abraão e Sara, que Deus, Ele é aquele que provê as mais preciosas conquistas da nossa vida. Ele é o provedor das conquistas mais significativas que você deseja, que você tanto anela.
Se você voltar um pouquinho, depois voltaremos ao capítulo 22, mas se você voltar um pouco para o capítulo 12, nós encontramos o registro do chamado deste homem, de como Deus o chama e trata com ele. A partir do versículo 1 do capítulo 12, o texto sagrado diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler juntos essa última sentença? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante que Abrão, ele era uma figura única em Ur. Existiam homens da sua faixa etária, mas com histórias de vida distintas, com desdobramentos diferentes, a semelhança de todos nós que estamos aqui. Mesmo aqueles que possuem a mesma idade, têm experiências únicas e desdobramentos que são frutos ou de escolhas suas ou escolhas do seu pai, que te fazem quem você é, sem nenhum outro ser igual a você. Assim era Abrão quando Deus o chama e estabelece um plano específico, um projeto específico e, além do mais, conquistas específicas para a vida deste homem. Algo interessante, Abrão, a essa altura, tinha 75 anos. Com 75 anos, ele já tinha conquistado muita coisa. Hoje, com 75 anos, a maioria das pessoas já conquistaram tudo que tinham para conquistar. Muitos estão apenas desfrutando do que se conquistou. Se bem que com a realidade previdenciária do Brasil, não dá para se conquistar muito no nosso país. Mas a despeito disso, nós encontramos Abrão com 75 anos, já sendo um homem próspero e muito rico. Se você olha o registro no capítulo seguinte, no capítulo 13, você percebe que ele sai de Ur, junto com a sua esposa Sarai, e com o seu sobrinho Ló, e o texto diz que ele era dono de muitos rebanhos. Se existia uma conquista da qual Abrão não necessitava, era a conquista da estabilidade e independência financeira. Não se aplica a muitos de nós hoje, mas essa era a experiência de vida deste homem. Contudo, existia uma conquista muito específica e importante que aos 75 anos ele não havia alcançado ainda. Este homem não tinha filhos. Por alguma razão, Deus tinha deixado a sua mulher estéril. E ela, já com 65 anos, tinha em seu coração uma esperança muito remota de que alcançaria a maternidade e geraria filhos. Para os nossos dias, isso é algo muito comum. Afinal de contas, uma época onde as mulheres têm muitas oportunidades, a semelhança da nossa introdução, numa época difícil onde se conquistou, hoje as mulheres têm quase as mesmas oportunidades dos homens. Infelizmente, ainda há alguma desigualdade em termos de remuneração, mas não existem limites específicos para cursos ou conquistas acadêmicas que as mulheres não possam alcançar. Nessa época, a maior conquista que uma mulher poderia ter era a de gerar filhos. Eu digo à luz da palavra, essa ainda continua sendo a maior conquista de uma mulher e de homens, gerar outras vidas para a glória de Deus. Mas as mulheres que não gerassem filho, nos tempos do patriarca Abrão, estavam fadadas a serem discriminadas e colocadas ao lado e desprezadas por toda uma sociedade. Este era um período de profunda angústia, mas é exatamente neste momento aonde a história de Deus se manifesta como um Deus provedor na vida deste homem, provendo uma promessa. Deus promete a este casal que eles seriam pais de uma grande nação. Eles não teriam apenas um filho, eles iriam gerar, através da sua união,
uma grande nação. É maravilhoso, irmãos, entendermos que essa época não existia nenhum tratamento de fertilização in vitro, mas o poder soberano de Deus sobre a vida já agia naquela época, assim como age em nossos dias, na execução dos seus planos, na vida de cada um dos seus servos. Abraão então sai com Sara e peregrina, aguardando com expectativa o cumprimento dessa conquista tão preciosa. Só que algum tempo vai passando, ou o tempo vai se passando. Os dias se transformam em meses, os meses em anos, e se nós olharmos, irmãos, lá para o capítulo 15, entre o capítulo 12 e o capítulo 15, já se passaram 10 anos. 10 anos não são 10 dias, muita coisa acontece em 10 anos, se você fizer uma retrospectiva da sua vida. Eram 10 anos que este casal aguardava a maior de todas as conquistas para eles. Anelavam por isso e 10 anos nada havia acontecido. É exatamente neste momento que, além de prover uma promessa, Deus também provê a renovação da esperança no coração dos seus servos. Abraão estava aqui angustiado, quando no capítulo 15, no versículo de número 2, Abraão diz ao Senhor: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. 10 anos depois, o coração deste homem já desvanecia, porque ele não via o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito, de que ele geraria filhos e que seria uma grande nação. E agora, Abraão já estava com 85 anos. Numa perspectiva humana, algo impossível. Mas ao olharmos para essa história, irmãos, nós precisamos ser lembrados que o Deus que decidiu salvar o seu povo, Ele não apenas salva o seu povo, mas em sua soberania, Ele elabora planos e conquistas para cada um de nós. Só que essas conquistas passam por um processo, e o aprendizado que Abraão e Sara iria receber do Senhor não era simplesmente com o cumprimento da promessa, mas em tudo aquilo que eles viveram e passaram até chegar naquele momento. Olhemos para a nossa história por um instante. Veja cada uma das promessas ou conquistas que o Senhor colocou em seu coração, as escolhas profissionais que você fez, as escolhas familiares que você entende que foram conduções e desdobramentos do próprio Deus. E se lembre o quanto você e eu, nós aprendemos antes de alcançar cada uma dessas etapas. Eu me atrevo a dizer, irmãos, que os processos, eles são tão importantes quanto as conquistas. Porque os processos preparam os nossos corações para que possamos lidar devidamente com cada uma delas. Mas infelizmente, em nossa incredulidade, às vezes somos inquietos em aguardar o tempo de Deus para cada conquista que Ele tem para as nossas vidas. E essa inquietude se manifesta no coração de Sara, ou Sarai. Se você olhar no capítulo de número 16, ela está inquieta. Se existia algo que Sara tinha consciência, era do governo soberano de Deus. Assim como muitos de nós verbalizamos e dizemos: não, Deus está no controle. Falar que Deus está no controle não é difícil. Difícil é se comportar de maneira que expressemos em nossos atos a consciência do controle de Deus. Sara tenta dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Se você olha a partir do versículo 2,
ela diz o seguinte: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Numa época onde a poligamia era permitida, então, minha irmã, louve a Deus, porque hoje você não precisa dividir o seu marido com ninguém. Por mais defeitos que ele tenha, ele é só seu, glória a Deus. Ah, eu vi um amém fervoroso agora, hein? Algo em comum. Observem que Sara tinha as suas servas e ela se inquieta, são 10 anos esperando e de repente o filho não chega, ela tem uma ideia. Ela vai dar um jeitinho, não um jeitinho brasileiro, mas um jeitinho abraâmico. Ela diz: olha, toma minha serva, coabita com ela, e o filho que ela gerar, ela é minha serva, o filho é meu. Só que ela não esperava por algo. Quando você lê o versículo 5, olha o que o texto diz no capítulo 16 do verso 5. Olha que interessante. Disse Sarai a Abrão, ou antes no versículo 4, querida. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, a sua serva Agar, quando fica grávida, o orgulho enche o seu coração, ela diz: olha, eu tenho filha, ela não. Começa a desprezar, desdenhar de Sara. E Sara se revolta e coloca toda a sua ira e culpa, adivinha em quem? No coitado do Abraão. Olha o que é que ela diz no versículo 6. Agora sim, verso 5, perdão. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ainda rogou praga para o marido. Vejam, irmãos, que às vezes, na nossa angústia em conquistarmos, em avançarmos, enquanto aguardamos a provisão de Deus, tantas vezes nós queremos fazer da nossa maneira, darmos o nosso jeito. Num país cheio de corrupção, onde muitas pessoas trilham caminhos fraudulentos e indevidos para alcançarem cargos, posições, trocas de favores e tantas coisas, nós precisamos nos lembrar: Deus não precisa da ajuda de absolutamente ninguém para nos colocar onde Ele deseja nos colocar. Talvez nós não sejamos amigos de alguém influente, de alguém que possa talvez nos beneficiar com uma indicação, mas aqui Deus deixou muito claro que Ele era o Senhor e continua sendo o Senhor da história do seu povo, e que nós precisamos aguardar, porque é Ele quem provê a oportunidade e que nos ensina nos processos. Quando nós continuamos lendo essa história, nós descobrimos que foi a pior coisa que Sara fez, porque isso trouxe muitas angústias e consequências ruins para a sua vida familiar. O menino que nasce, Ismael, não tem culpa alguma, mas muito mal-estar foi produzido. E nós nos lembramos do que o Senhor diz lá em Provérbios 14, no versículo 2, quando a palavra do Senhor nos adverte que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. O tempo se passa, até que Deus soberanamente, além de prover a promessa, Ele provê o cumprimento do que havia prometido. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 21 de Gênesis, nós encontramos o grande dia, o dia D, o dia onde Deus decide revelar a sua glória, o seu esplendor de um modo inimaginável. O texto diz no versículo 1, visitou o Senhor a Sara. Como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu
e deu à luz a um filho a Abrão, ou a Abraão, na sua velhice. No tempo, vamos ler juntos? No tempo determinado, de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque, filho da promessa, filho querido, desejado, anelado. A maior conquista que eles aguardavam da parte do Senhor. Eles esperaram 25 anos. 25 anos do capítulo 12 até o capítulo 21. São 2 décadas e meia. Se alguém aqui tem 25 anos de casado, sabe que é muito tempo e é muito sal que nós comemos juntos para chegar lá. Foram 25 anos aguardando um momento em que a expectativa iria se materializar na forma de um filho, para que através deste filho a promessa de Deus se cumprisse. Nós precisamos, irmãos, guardar em nossos corações que o Deus o qual nós adoramos, Ele não apenas elabora o plano para as nossas vidas, sobre onde você viverá, qual profissão você terá, quais cargos você ocupará e quando isso ocorrerá. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E nós não podemos neste processo nos frustrarmos, porque eu não tenho ainda isso, ou porque o Senhor não me deu aquilo. Se confessamos a soberania de Deus e cremos na provisão do Senhor, precisamos crer que Ele provê a promessa, o projeto e a execução do mesmo na vida dos seus filhos. E mais, ao olharmos para a história deste homem especificamente, que é o pai da fé, nós descobrimos que além de prover a realização de um sonho, de um projeto pessoal, Deus ele provê um propósito mais elevado e mais sublime para as nossas conquistas. Certamente para muitas mulheres daquela época, os filhos eram apenas mais um em sua competição com as rivais. Era apenas mais um através dos quais elas iriam se gabar e dizer: o meu filho é mais bonito que o seu, ou mais inteligente do que o seu. Mas este não era o caso de Abraão e Sara. Deus deixou muito claro, quando nós nos lembramos do texto de Gênesis capítulo 12, qual era o objetivo da conquista desses filhos. O Senhor disse, naquele momento em que eles foram chamados, que através deles, através do descendente, seriam benditas e abençoadas todas as nações da terra. Antes mesmo de cumprir o propósito, Deus falara a eles, dizendo: olha, quando vocês alcançarem, vocês precisam entender que esses filhos são apenas uma peça no grande quebra-cabeça que Deus tem para a vossa história, para a macro história das vossas vidas, e eles serão instrumentos para abençoar as nações. Essa foi a razão pela qual Deus tira Abrão de Ur dos Caldeus, uma cidade muito confortável, e o faz peregrinar, passando entre vários povos. Deus tira Abrão da sua zona de conforto, como muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto. E eu já ouvi alguns cristãos dizendo: pastor, eu queria saber por que toda conquista na minha vida é mais difícil. Você já pensou isso? Eu já vi tanta gente que conquista com uma certa facilidade. Para mim sempre tem uma complexidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus decide revelar a sua glória nos processos de conquista, porque há um propósito maior, acima e mais sublime nas nossas conquistas. Abrão peregrina, ele passa por alguns estrangeiros, dentre estes um rei chamado Abimeleque. Ele deveria dar testemunho do Senhor seu Deus e proclamar a salvação do Senhor. Num primeiro momento ele negligencia. Sara, mesmo tendo 65 anos quando saiu,
era uma belíssima mulher que chamava a atenção dos homens, com 65 anos. E quando ele chega, Abimeleque fica encantado com a beleza de Sara, ele tem medo e mente, e diz: ela é minha irmã. Ela era meia-irmã dele, mas era esposa. Ele negligencia em seu testemunho, mas ainda assim Deus é misericordioso e faz com que Abraão interceda por Abimeleque. O Senhor cura o ventre de Sara, concede um filho, e agora Isaque era o filho da promessa, através do qual este plano de dar uma descendência e de formar uma grande nação se cumpriria. Quando nós olhamos ainda no capítulo 21, que nós lemos, percebemos a partir do versículo 8, que começa a surgir um conflito. Depois que Isaque cresce, é desmamado, Ismael estava ali já, era 13 anos aproximadamente mais velho do que o seu irmão, e começa a ocorrer rixa, rivalidade, competitividade dentro de casa. E Sara então diz: olha, dispensa essa tua serva, manda embora. O coração de Abraão fica pesado, entristecido, e o Senhor diz: não se preocupe, pode enviar, eu vou fazer de Ismael uma grande nação. E alguns estudiosos dizem que através de Ismael que os árabes se formaram. E é um grande povo realmente próspero. Deus cumpriu uma promessa feita por ele. Isso me ensina algo também, irmãos. Me ensina que em filhos diferentes, em pessoas diferentes, Deus tem projetos diferentes. Deus formaria uma nação a partir de Isaque, não a partir de Ismael. O plano para Ismael era um outro plano. Com todas as dificuldades da sua concepção, Deus tinha um plano para Ismael. Isso me ensina, irmãos, de que em cada pessoa aqui presente, Deus tem um plano diferenciado. Nós não podemos nos cobrar porque um irmão, um primo ou alguém conquistou algo distinto às minhas próprias conquistas. Os planos de Deus são pessoais e individuais para cada um de nós. Não se frustre. Tenha simplesmente a consciência do que Deus tem planejado para a sua vida. E é exatamente através de Isaque, então, que o Senhor dá continuidade e conscientiza a Abraão e Sara que eles deveriam criar esse filho no temor do Senhor, para que ele fosse testemunho às demais nações. O que Isaque se propõe a fazer e traz continuidade à história da redenção. Sendo um homem rico, sendo um homem próspero, mas acima de tudo sendo um homem que proclamava a salvação do Senhor para os povos que estavam ao seu redor. E isso me ensina algo muito importante. Muitos cristãos, depois de alcançarem aquilo pelo qual eles lutaram tanto, permitem que as conquistas dadas pelo Senhor deixem de ser um instrumento de bênção e de proclamação para se tornar um ídolo em seus próprios corações. Permitem que as conquistas pessoais, ao invés de serem um instrumento para abençoar muitos, passem a ser senhora ou senhores da sua própria vida. E não são eles que têm as conquistas, são as conquistas que os têm. Aonde o Senhor já te fez chegar? Onde eu posso olhar para trás nos meus 36 anos de idade, pouco ainda, uma perspectiva de vida, e enxergar que até onde eu cheguei foi o Senhor que me fez chegar, e como eu tenho disponibilizado isso para o cumprimento dos projetos de Deus. Como nós administramos e entendemos a ação de Deus? No concurso público que você passou, na repartição que você trabalha, na universidade concorrida que você estuda, no colégio ainda que você está.
no lar onde você cuida dos seus filhos, a despeito da configuração, porque os planos são distintos, como nós vislumbramos cada uma dessas conquistas como instrumentos do Deus que proveu não apenas cada uma delas, mas um projeto mais sublime de tornar o nome dele conhecido através do que somos e do que temos. Isso é sério, irmãos, e deve nos fazer refletir, porque em alguns momentos que Israel, após conquistar a terra prometida, passou a idolatrar a terra e se afastar do Senhor, o Senhor então tirou a terra deles. Isso não era uma ameaça, mas era uma forma amorosa de Deus demonstrar que as conquistas devem ser simplesmente instrumentos através dos quais nós honramos, adoramos a Deus e cumprimos o seu propósito. E eu vejo ainda uma terceira e última verdade através da experiência deste homem, e aí nós voltamos ao capítulo 22, que foi a nossa leitura inicial. Nós percebemos que o Senhor, além de prover conquistas significativas, além de prover um significado para cada uma delas, Ele é o Deus que provê salvação quando estamos angustiados e perdidos em meio às provações. Quando nós olhamos para o cenário no capítulo de número 22, após 25 anos de espera, e agora Abrão e Sara poderiam descansar e dizer, olha, vamos viver a vida. Afinal de contas, ele foi pai de Isaac com 100 anos, e Sara tinha 90. Eles poderiam pensar em simplesmente desfrutar do melhor que Deus os tinha concedido, mas Deus tinha reservado a estes filhos, a estes que eram os pais da fé, aqueles os quais Ele escolheu para cumprir o seu propósito, Deus tinha reservado uma provação muito severa, uma provação muito difícil, quando em certo momento Deus diz para ele, toma o teu filho, teu único filho, no capítulo 22, no versículo de número 2, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Isaque não era um único filho, ele tinha outros filhos, mas este era o único filho da sua união legal com a sua esposa. E o Senhor diz, o filho a quem tu amas. O Senhor sabia do amor sublime, excelso que ele tinha por aquele menino que foi gerado aos 100 anos de idade. E o Senhor diz, vai para a terra de Moriá, e chegando lá, sacrifica o teu filho, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. É importante registrar que Deus nunca havia requerido um sacrifício humano, e quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós percebemos que o sacrifício humano era proibido pelo Senhor. Segundo os estudiosos, isso não contraria a lei, porque também em Êxodo o Senhor diz que todo primogênito, primeiro filho, era dele. E de uma forma incompreensível o Senhor resolve tocar no que Abraão mais amava e estimava. E diz, você vai oferecê-lo ali. Certamente, o texto não relata, mas Abraão não entende o que Deus estava requerendo, o porquê que Deus estava provando com uma conquista que o Senhor mesmo deu. Não é assim na nossa história? Às vezes lutamos tanto, vivemos, em alguns momentos Deus nos permite perder bens preciosos. E quando falo de bens preciosos, eu não falo apenas do que é material, mas da saúde, de relacionamentos, ou de pessoas tão queridas, ou os permite enfermar. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos, que lhe devotam amor, que buscam a sua face? Essa era uma das crises de Asaf, lá no Salmo 73, ele não entende. Certamente Abraão não entendeu, mas ainda assim ele decide obedecer a Deus, porque ele sabia que o Deus que
fez a provisão da promessa, cumpriu a promessa, conduziu a sua vida, continuava sendo Deus provedor naquele momento obscuro da sua história. Não é porque nós não entendemos o que estamos vivendo que Deus deixa de ser provedor da nossa vida. Não é porque não compreendemos a escassez que nos cerca, que o Senhor deixa de ter o senhorio sobre a sua história. Ele continua sendo o Deus da história do seu povo. E Abraão decide obedecer, e simplesmente caminha, e quando chega no Monte Moriá, junto com 2 servos, prestem atenção, irmãos, é por isso que esse homem se torna o pai da fé. Veja a atitude de confiança e de devoção no Senhor, quando no versículo de número 5, ele diz para os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, o quê? Voltaremos para junto de vós. Ele não diz eu voltarei, ele diz voltaremos. Ele tinha consciência que Isaque era o filho da promessa que Deus proveu. Ele tinha consciência que através de Isaque uma grande nação se formaria. Ele também tinha consciência que o Senhor o havia mandado sacrificar. Mas ele tinha consciência de que algo extraordinário, que uma provisão gloriosa Deus iria realizar sem saber como ela chegaria. Era algo que estava fora do seu controle. Numa época de tanta segurança, de tanta estabilidade profissional, estabilidade relacional, estabilidade acadêmica, estabilidade financeira, tantas vezes nós acostamos a nossa fé em nossa estabilidade. E nós precisamos entender que na história da redenção, às vezes Deus permite muitos momentos instáveis, para que a nossa confiança não esteja na força do nosso braço, mas esteja exclusivamente no Deus que provê, em nosso Jeová Jireh. E ali ele sobe com o menino. E por um instante, quem é pai aqui vai me entender. Eu me imagino subindo, já que é com um menino, não é? Não vou usar as meninas, com o meu Asaf, não com o meu Isaque. E tendo que colocá-lo ali sobre o altar. E este menino, que já era um adolescente, pergunta para o seu pai. Olha no versículo de número 7 do capítulo 22. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu consigo sentir a angústia que Abraão sentiu neste momento. E a angústia que nós sentimos em alguns momentos da nossa vida, onde a nossa estrutura é tirada, onde nós não temos mais o que fazer, que nós não sabemos como resolver, que os nossos corações estão mergulhados nas mais profundas provações. Nós precisamos pegar a resposta deste homem e fazê-la em forma de oração. Quando ele vira para o seu filho, no versículo 8, e diz, vamos ler juntos, versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus há de prover. E naquele momento ele decide, mesmo sem entender, continuar obedecendo a Deus, continuar honrando a Deus. Coloca Isaque sobre o altar, levanta o cutelo para sacrificá-lo. E aí nós encontramos os autores neotestamentários fazendo menção a este momento. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 17, 19, o texto diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência.
Verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente recobrou. Ele confiava no governo absoluto de Deus. Ele confiava que mesmo que o seu filho fosse morto, o Senhor poderia trazê-lo à vida novamente e que de alguma maneira ele e Isaque desceriam daquele monte Moriá, onde futuramente seria construído o templo de Jerusalém, um lugar de adoração. Será que nós temos esta confiança? Que não importa quão negro, quão difícil e angustiante sejam as provações que vivemos, temos plena certeza que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados e se frustrarão em nossas vidas. Temos plena certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel a Ele mesmo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que essa confiança alimente os nossos corações nas mais profundas provações e angústias. De como diz o nosso amado irmão reverendo Ronaldo Lidório, Deus está no controle dos incontroláveis momentos da nossa vida. E Ele revela o seu controle. E algo acontece no versículo de número 11. Quando Ele levanta o cutelo para sacrificá-lo, no 11, o texto diz, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Capítulo 22. Abraão, Abraão. Ele respondeu, como sempre respondia, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Essa expressão, o anjo do Senhor, é o que a teologia chama de antropomorfia, cristofania. É o próprio Cristo pré-encarnado que se manifesta naquele momento, trazendo a provisão tão necessária. E quando Abrão levanta o rosto, estava ali um cordeiro preso nos arbustos. Ele sacrifica o filho. E ambos, ele e o seu Isaque, descem do culto que ofereceram ao Senhor. E o Senhor então renova a aliança com Abraão. No versículo 15 do capítulo 22, o texto diz, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Jesus Cristo, a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Vamos ler juntos o verso 18, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nela, na descendência de Abraão, de onde vieram, além de Isaque e Jacó, os seus filhos, Judá, de onde veio, do tronco de Jessé, da raiz de Davi, Jesus Cristo, onde todas as famílias aqui presentes hoje são abençoadas, através do gesto de fé e dependência deste homem no Deus que provê nas mais profundas angústias. No início dessa mensagem, nós falamos da história retratada no filme Estrelas Além do Tempo, que não conta apenas a história da Kathryn Kuhlman, mas também de outras mulheres notáveis que romperam as dificuldades e que além da sua competência tiveram provisões e oportunidades. E uma cena que me marcou muito, retrata a história de Mary Jackson, onde aquela mulher que trabalhava também como uma das que faziam cálculos, soube que surgira uma vaga para engenheira da NASA. E era o seu maior sonho. Só que tinha um problema. Além dela ser negra, era necessário
pagar algumas disciplinas na Universidade de Hampton, e era uma universidade exclusiva para brancos. Ela então, ao invés de se conformar, avança em direção ao seu sonho e apela para a corte. Quando chega diante do juiz, a primeira declaração do juiz foi: senhora Jackson, você sabe que essa é uma universidade para brancos. Aquela mulher com muita sabedoria tinha estudado a vida do juiz e disse: meritíssimo, o senhor foi o primeiro da sua família a ingressar no exército americano. Também foi o primeiro a cursar uma faculdade. O juiz então diz: o que você deseja com isso? Ela diz: eu quero ser a primeira engenheira mulher negra da NASA. E para isso eu preciso estudar nessa universidade. E o senhor é a única pessoa que pode me ajudar. Nenhuma das decisões que o senhor tomar neste tribunal hoje irá repercutir daqui a 100 anos. Mas essa irá. Aquele juiz comovido então permite que a mulher ingresse na universidade. E então Mary Jackson, depois disso, se torna a primeira engenheira mulher da NASA. E isso repercute até hoje. Eu não sei quais são as conquistas que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei se ninguém aqui vai se tornar um notável da NASA. Mas eu quero dizer que a nossa história, por mais insignificante que seja aos olhos dos homens deste mundo, ela tem um grau de importância e excelência do Deus que nos criou com um propósito maravilhoso. E que nós devemos avançar em direção a este propósito e perseverarmos crendo que Ele irá prover, e tendo Ele provido, cuidarmos devidamente. E nos momentos mais difíceis, nos lembrarmos que Ele sempre provê um escape e a sua graça, até que terminemos tudo aquilo que Ele decidiu fazer em e através das nossas vidas. Pois como bem disse o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, falando sobre a obra maravilhosa de Cristo, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 32 ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele cordeiro sacrificado no altar por Abraão e Isaque apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que na linguagem apocalíptica foi morto antes da fundação do mundo, para que nossas vidas tivessem um propósito e as nossas conquistas não apenas nessa terra, mas que essas conquistas pudessem repercutir na eternidade. E nós precisamos nos lembrar que em Cristo Jesus nós nos tornamos cidadãos do novo céus e nova terra. E por isso hoje a nossa história aponta para essa história de redenção final. E precisamos colocar sobre o seu altar o nosso tempo, o nosso talento e os nossos tesouros, reconhecendo que tudo vem dele e tudo volta para ele. E assim viveremos uma vida onde as nossas conquistas não ficarão apenas para essa vida. Em 2015, Kathryn Kuhlman foi premiada por Barack Obama. Nós temos a foto da sua premiação. Num grupo de apenas 18 norte-americanos que receberam a honra máxima que um americano pode receber, porque ela desenhou a trajetória da missão Apollo 11 e ela recebe a medalha presidencial da liberdade. Essa conquista dessa irmã cristã protestante pode ter repercussão eterna se tudo tiver sido feito para a glória de Deus e honra do seu nome. As nossas conquistas também, nas mais diversas áreas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que todos juntos agora orássemos ao nosso Deus que provê, ao nosso Jeová Jireh.
e que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, o que lhe angustia hoje. E que nós possamos, à semelhança do pai da fé, crer que Ele é aquele que controla a nossa história. E que o tempo está em suas mãos. E que a administração do que temos deve estar em suas mãos. Que as nossas provações estão em suas mãos. Nós nos colocamos diante de Ti, maravilhoso Deus, reconhecendo que tudo que temos e somos vem de Ti. Ajuda-nos nos momentos em que fraquejamos na fé, que duvidamos, que tentamos fazer com a força do nosso braço, negligenciamos a nossa confiança em Ti. Nós colocamos os nossos corações diante do Teu altar. Deus que provê, Deus provedor, Senhor das nossas vidas e da nossa história, ajuda-nos a não duvidarmos em tempo algum, ajuda-nos a caminharmos na direção de uma confiança inabalável, que aprendamos, Senhor, com os processos, que cresçamos, que possamos estar mais perto de Ti, e que após conquistarmos, que façamos, Senhor, das conquistas, mordomos ou mordomas do Senhor e do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as provações e a avançarmos na graça, a fim de que tudo que temos e somos seja usado para o louvor da Tua glória e expansão do Teu reino. Te pedimos isso com gratidão, em nome do nosso amado Redentor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Presbítero André. Em cada fase das conquistas da vida, precisamos manter o foco, para que não nos percamos nos processos, ou após as conquistas nós venhamos esquecer que as mesmas vieram do Senhor. E diante das provações devemos perseverar, lembrando sempre que Ele é o nosso Deus de provisão, o Jeová Jirê. Nosso desejo é que essa mensagem edifique a sua fé e lhe ajude a caminhar na presença de Deus. Se você deseja celebrar a Deus conosco, você pode comparecer em um dos nossos cultos no endereço que está aqui abaixo do nosso vídeo. Temos o nosso culto devocional às 9 horas da manhã, temos um culto à tarde às 5 horas e o culto à noite às 7 horas. Será uma alegria receber a você e a sua família. Ou pode também nos seguir nas mídias sociais. No YouTube, você pode se inscrever no nosso canal IP Tambaú Oficial, clicando no sininho. Assim, em todos os momentos que a nossa transmissão ao vivo começar, você será notificado. E estaremos juntos, quer no templo, quer nas mídias sociais. Que Deus o abençoe e tenha uma ótima semana.